Hola gente, bienvenidos a Mi Jardín al Desierto. Hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema que va a dejar sus jardines mucho más bonitos por mucho más tiempo y a cada año mejor. Y eso sería algunas podas drásticas de las plantas perennes, principalmente esas arbustivas y también de bajo tamaño. Quando nosotros hacemos essas podas em diferentes épocas do ano, nós vamos a ter o incentivo de maior produção de flores e também de estrutura vegetativa, que pode durar por muito mais tempo, espessando esses espaços vazios de nosso jardim. Hoje nós vamos falar sobre algumas, como por exemplo os crisantemos, rudbeckias, gramíneas ornamentales, algumas margaridas, entre várias outras plantas. Então, quédense acá no canal para aprender esse processo tão importante do jardim. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a Mi Jardín al Desierto. Então, hola gente, bem-vindos a mais um episódio acá em Mi Jardín al Desierto. E hoje nós vamos aprender principalmente a poda drástica de plantas perennes. Por que será que nós limitaríamos o tamanho de ela e cortaríamos a ras, fazendo com que ela tenha que passar por todo o processo novamente? Bem, muitas vezes tem que ver com a saúde dessas plantas, porque se nós deixamos o folhagem em espaços cruciais de tempo, principalmente em inverno, algumas plantas podem ser mais susceptíveis a enfermedades, como por exemplo os hongos, como o mildio, e também bactérias e hasta vírus, se alguns insectos chegam a essas plantas. Também outras plantas podem ser um centro de dispersão de alguns organismos, como por exemplo os caracoles, que podem fazer muito dano em nosso jardim. Pero também nós temos que saber bem como jogar com essa poda, porque nós não queremos diminuir o alimento dos animais que vão alimentar-se tanto de algumas flores esporádicas em nosso jardim no inverno, bem como de las semillas. E também, se nós sabemos quando podá-las, nós podemos evitar a dispersão muito grande de certa planta, ou também nós podemos incentivá-la a esparcir as semillas e aparecer em diferentes lugares de nosso jardim. Também nós vamos estar prolongando a floração em muitos casos. Algumas plantas quizás só florescem uma vez ao ano, pero sabendo fazer bem a poda, nós podemos estimular-la a ter mais florações em uma temporada. E obviamente nós temos a parte estética, porque algumas plantas podem parecer muito desordenadas e dar esse aire de decadência em nosso jardim, do que nós não queremos, obviamente. Então, cortá-las vai parecer que o jardim está muito mais ordenado e também vai liberar espaço para que nós pongamos algumas outras plantas anuais para llenar esse espaço e ter mais floração em la época de dormência dessa planta. Então, vamos para algumas espécies, porque cada uma é distinta. Vou tentar abordar algumas com vocês hoje. Vamos lá. Bem, uma das plantas que vocês já devem saber que me encanta no jardim e dá um tono muito dramático e contínuo em ele são as verbenas. Estou falando mais da verbena bonariensis e la verbena litoralis, que também é conhecida como brasiliensis. Essas plantas vão dar então esse crescimento erecto que vai passar por quase todas as outras anuais de nosso jardim, dando esses pompones que tanto as mariposas hasta os picaflores les encanta. Pero agora estamos entrando em verano e a primeira floração dela já ha terminado. E o que nos resta então são esses pompones mais secos que muitas vezes não combinam com nosso jardim, que está plenamente florido com plantas vibrantes, de coloração vibrante. Então, nós poderíamos deixá-lo um pouco mais de tempo, porque chega a ser bonito e quizás é para o gosto de algumas pessoas ter elas assim. Pero com o tempo, elas começam a tombar. Nós poderíamos começar a estacá-las para que não tenha esse problema, pero assim, nós não vamos estar estimulando com que ela tenha outra floração em esse ano. A verbena pode hasta parecer uma planta anual, porque ela vai desaparecer quase plenamente em inverno, pero é uma planta perene.
E se nós venimos em la base de ella e cortamos esses pendones que já estão caindo, rapidamente ela vai começar a brotar novamente desde raiz, criando mais florações para essa temporada de verano. E se depois nós hacemos isso ao final do verano novamente, aún assim vamos a ter mais uma floração em outono, para que obviamente depois ela entre em dormência em inverno em las zonas subtropicales e templadas. De essas plantas também nós podemos agarrar agora essas flores secas, apertá-las um pouco e nós vamos a ver que também vamos a ter semillas para conseguir replicá-las cada vez mais. Haciendo essa poda cada vez que a floração já está seca, não importa primavera, verano, outono, nós vamos estimular que ela continue brotando. E acá ao outro lado, eu já havia sacado há uma semana atrás essas plantas e mira como estão. Então, acá está uma planta que já havia cortado semana passada, porque ela já estava seca. Acá nós vemos o corte e acá já temos 1, 2 e 3 estacas novamente crescendo. Então, rapidamente elas começam a brotar em la base e isso vai originar novos talhos que vão originar uma nova floração. Ou seja, que é muito importante fazer essa poda para que tenhamos mais floração no mesmo ano. Bem, acá nós temos outro exemplo de poda drástica em perennes que é muito importante que vocês hagam e muitas pessoas olvidam disso e começam a reclamar. Ah, mis crisântemos não estão florescendo. Bem, muitas vezes ela poda também. Nós já sabemos que ela é estimulada por períodos de noite largas, então muitas vezes elas vão começar a florescer em outono. Pero com a poda correta, nós vamos a ter uma floração contínua entre outono, primavera e hasta em verano muitas vezes. O que vamos fazer? Bem, a primeira poda vai começar então em outono, quando que ela vai florescer. Luego, depois da floração dessas plantas, nós vamos a venir em la base de ela e cortá-la então completamente. E isso vai estimular que ela empiece a criar novamente brotes, como nós vemos acá. E depois de um mês mais ou menos já vai começar uma nova floração. Lo mesmo nós podemos fazer com diferentes tipos de margarida como essa acá, que deixei o exemplo para vocês. Acá temos a planta já um pouco gris, porque ela já está começando a quedar com as hojas viejas, pero a metade de ella já hice a poda e nós podemos ver muitos novos crescimentos, os quais vão originar flores muito mais rápido que esse de acá ao lado. Então, se miramos acá vemos que o foliagem está um pouco viejo, temos também os pendones de flores já passadas, pero acá já hice na poda mais ou menos drástica e vemos todos esses novos brotes. Acá nós vemos a altura que eu he errado, eu poderia haver cortado mais desse crisantemo, pero mire quanto folhagem novo nós vemos acá abaixo. Todos esses prontamente vão criar uma nova floração. Acá nós temos outra variedade de crisantemo, que são os de flores altas. Nós vemos que aún tem algumas florações, pero já não estão bonitas. Então vamos venir em la base e cortar todas essas ramas. E nós podemos ver que abaixo ele já tinha novo brotamento. Esses vão originar agora flores muito mais rápido. Bem, as hostas nós vamos a ter outro motivo por lo qual nós vamos a fazer uma poda drástica. E, em realidade, durante quase todo o ano, nós não vamos a mover essas plantas, visto que vão ter essas hojas extremadamente lindas de primavera hasta el otoño. Pero en invierno la cosa cambia. Nosotros vamos a tener temperaturas más bajas que van a dañar esas hojas y si hay heladas, ellas van simplemente derretirse.
quedando então em uma coloração branca ou transparente, quedan todas elas pegadas uma a la outra. También nosotros vamos a tener menos incidencia del sol y más humedad en el aire, haciendo que muchos organismos se activen, como por ejemplo las babosas, que les encantan las hostas. Entonces, si nosotros dejamos esse follaje en la época de invierno, nosotros vamos a estar incentivando la colonización de ese espacio por babosas y caracoles que van a ser extremadamente perjudiciales para esa planta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer al final del otoño, cuando las temperaturas ya están bajando, nosotros vamos a venir bien a la base de esa planta y vamos a cortarla por entero. Las hostas son igual que las iris, ellas van a tener entonces una raíz tuberosa que va a ser el nuevo brotamiento el próximo año. Entonces no se preocupen en sacar las hojas, porque eso va a incentivarlas mucho a crecer mucho más sanamente. Y para quien no sabe, las hostas también producen flores muy lindas, principalmente en la temporada de primavera, pero puede ser en otras temporadas. Así que quanto antes nosotros hacemos essa poda, menos nosotros vamos a estar influenciando la floración, porque ella va a conseguir desarrollarse muy prontamente en primavera. Ahora yo estoy en casi verano, entonces no vamos a tocarla, pero ahora ustedes ya saben, en otoño, cuando las temperaturas empiecen a bajar, nosotros vamos a cortar drásticamente las hostas. Bien, acá nosotros tenemos una parte de mi jardín que está gritando por ayuda. Yo necesito trabajar en esa región y tenemos dos plantas que necesitan tratamiento. Una en realidad no es la época aún, pero ya vamos a hablar de ella también, que sería la Rudbeckia laciniata, que sería entonces una de las Rudbeckias perennes en nuestro jardín. Las Irta, nosotros no vamos a necesitar hacer la poda cada año porque ellas son anuales, pero esta de acá es perenne. Nosotros vamos a tener la doblada y la simples, ¿tá? Ambas son el mismo patrón. Bien, en primavera ellas van a empezar a desarrollar las hojas y rápidamente van a empezar entonces a crecer esas estructuras bien altas de hasta 2,5 metros con la floración. Como nosotros vemos acá, essa doblada já está terminando a floração e vamos a tener entonces las semillas empezando a formarse. Nosotros tenemos que tener consciência que aún no sea tan estético, essas plantas acá, ellas van a crear mucho alimento para nuestras aves. Essas semillas van a ser cruciales para los jilgueros, canarios y otras como los corbatitas. Entonces, nosotros no debemos arrancarla rápidamente de nuestro jardín. Las laciniatas que están floreciendo ahora en pleno verano, nosotros podríamos sí sacarlas porque las aves van a encontrar mucho alimento en nuestro jardín, como nuestros sésamos, linaza, choclos y varias otras semillas que nosotros tenemos. Pero si ellas florecen en otoño, es crucial que nosotros las dejemos en invierno para que ellos consigan alimentarse de esas plantas. Además, esas estructuras van también a servir para la invernalización de varios insectos que van a utilizar entonces esos tronquitos para hibernar. Después de la floración en el caso de esas de primavera y después del invierno en el caso de las que florecen en otoño, nosotros vamos a poder venir en la base de la planta y sacarla por completo, sí, junto con las hojas, porque también es una planta rizomatosa y va a originar nuevas hojas al inicio de la primavera. Por ahora, lo que yo puedo hacer es sacar entonces más de la mitad de la planta, sacando alguma dessas estruturas desde abaixo. Se nós eliminamos esses tronquitos agora em primavera, quizás ela aún produzca mais floração em outono. E também esteticamente vai quedar um pouco mais ordenado o jardim. Pero por favor, as que florescem em outono, dejen ella hasta que ustedes vean que no hay más semillas y que también los insectos empezaran a despertar del frío del invierno.
La outra planta que eu tenho que falar acá, que já tem um vídeo solamente para ela, seria o vetiver, que vai servir de exemplo para todas as gramíneas ornamentales, ok? Bem, esse vetiver acá não foi podado em primavera, ao início da primavera, final de inverno, e é crucial que nós hagamos isso, ¿por quê? Acá nós conseguimos ver mais facilmente o que quero dizer. Nós temos o crescimento do ano passado acá seco e em início de primavera ele já começou a produzir um novo folhagem verde que é esteticamente agradável. Se nós não hacemos essa poda justo depois do inverno, nós vamos terminar então tendo um caos durante a primavera, verano e outono. E agora, o único que eu posso fazer é cortar a planta completamente ao suelo e esperar que novamente ela rebrote. Como eu havia mostrado no outro vídeo, o melhor é nós atarmos uma cuerda alrededor de toda a planta, laçá-la, para que assim nós consigamos removê-la por completo muito mais fácil. Pero eu não traje cuerda acá, então vamos fazer assim mesmo. Pero vamos agarrarla bien allá abajo. E vamos eliminar todo o folhaje. Haciendo isso, nós vamos a ter um crescimento muito mais limpo e agradável esteticamente em nosso jardim. Esse é um processo que nós vamos poder fazer com todas as gramíneas. Pero acuérdense al final del invierno para que assim todos os animais que utilizam isso como estrutura para proteger-se do frio consigam despertar e depois nós vamos eliminar, fazendo com que tenha um novo crescimento. As colas de zorro podem ser um pouquinho distintas. Al final de cada floração, nós podemos fazer essa poda drástica para que assim nós incentivemos que ela quede um pouco mais verde e também crie nova floração. Pero é mais ou menos nesse tamanho que nós queremos cortar nosso vetiver. Então, acá nós vemos, não é cortado todo aún, pero cortando, deixando solamente uns 5 centímetros do suelo já vai estar perfeito e nós vamos a ter o desenvolvimento da planta. Também, esses que já estão secos, se nós começamos a tirar um pouco, vamos aumentar a circulação de ar e ele vai quedar um pouco mais saudável. Então, conseguimos eliminar essa parra que queda ao meio, vai ser muito positivo. Bien, la Millenrama é uma planta que me encanta, ou Aquilea, também conhecida em vários locais. É uma planta que me encanta porque é boa para llenar espaços e se desenvolve muito rapidamente. Em quase todo o ano, ela vai ser uma planta bajita, com essas hojas muito lindas e delicadas, pero agora, chegando mais o verano, ela vai começar a criar essas hastes bem grandes, com essas flores, nesse caso branca, pero podem ser rosadas, rojiças, anaranjadas, amarillas. E depois de um tempo, obviamente, essas flores vão começar a perder a vibrância, a vibração de los colores e vai começar a secar-se para dar origem a las semillas de essa planta. Choveu que as flores secas de ela também são muito agradáveis e podem criar um entorno muito bonito em inverno. Assim que em inverno eu deixo que essas flores quedem no espaço. Pero agora nessa floração de primavera aún, elas já vão começar a secar-se em verano. E se nós la cortamos a ras del suelo novamente, vai criar uma nova floração para o outono, la cual, si yo la voy a dejar, no voy a cortar hasta la nueva primavera. Quando nós hacemos essa poda de renovação, nós vamos fazer com que ela quede muito mais tupida e dar espaço para que a nova colonização de Aquilea venga. Porque essa planta também ela é rizomatosa e vai começar a crescer hacia os lados. Se nós deixamos essas plantas viejas tomar em conta, as mais novas não vão encontrar espaço e não vão deixar mais tupido essa região, fazendo com que nós tenhamos menos
floración, ¿tá? Entonces, cuando esas flores se secan, nosotros vamos a venir en la base y junto con las hojas, nosotros vamos a eliminarla por completo. Así, nosotros vamos a evitar que nosotros tengamos esas hojas más marrones, bien como vamos a estar haciendo con que ella tenga una segunda floración en ese año. Bien, y hay algunas otras plantas que yo no tengo acá en el jardín, en realidad no existen en Brasil, que sería el caso de las peonías, que son plantas muy lindas, más lindas creo que las rosas, pero ellas son muy susceptibles al oídio y también a la roya. O sea que si nosotros dejamos el follaje durante el invierno, probablemente esa planta va a enfermarse. O sea que después de la floración, al final del otoño, nosotros vamos a tener que hacer la poda drástica de esa planta, eliminándola por completo la parte vegetativa, para que así ella entre en dormencia, no quede propicia a agarrar esas infecciones de hongos y que así ella consiga estar sana para la próxima brotación en primavera. Las peonías é muito necessário que nós hagamos essa poda para controle de enfermedades. E outra planta que está muito chiquitita em meu jardim, nem vou dar o trabalho de ir aí a mostrar para vocês, são mis equináceas, que sei que provavelmente, se vocês me veem desde Chile, Argentina, vocês vão ter em seu jardim. São plantas muito elegantes, muito lindas e muito bom alimento para as aves em inverno. O sea que essas, nosotros solo vamos a hacer la poda después que nosotros miramos la cabeza de semillas y que ya estén vacías. Por favor, no eliminen esas semillas antes que sean aprovechadas por nuestra fauna. Y también dando la chance que essas semillas caigan en el suelo, nosotros vamos a tener cada vez más equináceas para la próxima temporada. Por favor, pensem em la avifauna e não la eliminem em inverno. E además, elas também são uma boa planta estrutural para deixar nesses meses de inverno, em lo qual muitas coisas vão desaparecer. Bem, e que dizer de las salvias? Essas não vão ser uma poda 100% drástica, pero sí vai ser muito positivo, principalmente agora nessa época de entrada de verano e mediados de verano. Las salvias vão ser unas que les gusta florecer en la temporada de primavera. Entonces, ahora, entrando en verano, nosotros ya vamos a tener muchas hastes que ya florecieron. Y también al inicio de la implantación de las salvias, como essa acá que tiene menos de un año, nosotros vamos a tener una planta no muy densa aún. O sea que hacer una poda más o menos drástica va a ser muy positivo para que nosotros tengamos una planta más tupida. O sea que cierren los ojos si ustedes no tienen mucho aguante para cenas fuertes. Nosotros vamos a venir y cortar más o menos 1/3 de ella. De essa forma, todas as yemas que quedaram nessa planta vão começar a desarrollar-se muito mais rapidamente e estou segura que já em verano nós vamos a ter uma nova floração. Não la cortem a ras, solamente a única que aguenta um pouquinho mais isso seria a salvia leucanta, pero as outras variedades cortando 1/3 nós vamos a incentivar que nós tenhamos mais floração, uma planta muito mais forte, menos propensa a quebrar-se porque vai ter uma estrutura lenhosa mais forte e também uma planta muito mais tupida. Bien, ya la lespedeza, essa é nossa penúltima planta que vamos falar hoje. Vai ser uma planta que nós podemos fazer dois tipos de poda. Esse espécimen, esse exemplar acá, recém tuvo uma linda floração que já ha terminado. Então, o que hice é uma poda suave para fazer com que quede controlado seu tamanho e assim também crie mais florações durante esse ano. Aonde deixou las he cortado no tamanho específico que eu las queria, nós já podemos ver que tem muitos brotes que vão originar então mais garros e mais floração. Na parte de arriba eu quis que quedara mais alta e assim quedou. Essa é uma das podas.
Pero en invierno nosotros vamos a tener otra poda que nosotros no vamos a hacer todos los años. Pero sí, yo aconsejo que ustedes hagan por lo menos a cada 2, 3 años, que sería una poda bien drástica de la planta. La lespedeza, aunque nosotros utilizamos como una especie arbustiva, quedando bonita em meu gosto a 1,5 metros a 2 metros de altura, pero que em realidade ela casi tem um porte arbóreo, quedando a mais de 6 metros de altura. E o que passa com o passar do tempo é que ela empieza a quedar com estruturas leñosas, as quais não vão originar tanta floração e começar a deixar ela mais pelada por abaixo e criar mais floração arriba, haciendo com que ela não quede ao alcance de nossos olhos e assim nós não disfrutemos tanto dessa planta. La lespedeza é uma planta muito resistente à poda. Então, o que nós vamos fazer é, ao início do inverno, venir com um serrucho, se nós não hicimos a poda em los últimos anos, e venir e cortar, então, todas as ramas já viejas e leñosas allá abaixo, deixando ela muito corta, a ras del suelo, ao máximo 5, 10 centímetros. E assim, ao início da primavera, ela já vai começar a originar mais crescimento, não tão lenhosos, que vão criar um bloom increíble em la mesma temporada. Assim que não se preocupem, vocês não vão perder a floração do ano quando vocês hagam essa poda drástica, ok? Ela aún assim vai florescer, porque a floração de ela dá no crescimento de primeiro ano, não naquele crescimento de allá abaixo. Esse ano eu vou ter que fazer a poda drástica dessa planta que já tem mais de 2 anos. E já não vejo o tempo de isso passar, porque já esse ano não houve uma floração tão abundante como os 2 primeiros, porque ela já está bem lenhosa. E agora, uma planta bem distinta dessa, vamos a ver que vai ser a última desse vídeo. Bem, acá o que vocês estão vendo, não é essa de adelante, que essa é uma anémona. Essa acá é o que restou de minha aquilegia, que é uma planta muito linda, cria florações de hasta 1 metro de altura, em colorações azuis e vários outros tipos de color. Pero, al final da primavera, ela já está nesse estado. Já recolectei muitas semillas, aún tenho algumas que eu posso recolectar acá, que eu vou aguardar para sacar as semillas. Pero el resto dessa planta é a decadência pura e queda muito feia. Então, como ela não vai ter mais floração nessa temporada, o que nós vamos fazer é venir em la base dela e removerla por completo, sacando toda essa parte vegetativa dessa planta. Nós vamos estar fazendo com que ela se renueve fuertemente, criando uma rica floração em la próxima temporada. Essa também é uma planta que nós temos que cuidar mais da parte radicular dela nessa temporada. Assim que não se assustem, sei que pode parecer drástico, mas é o melhor que vocês podem fazer para essa planta. E se nós miramos aí abaixo, já há algumas hojas novas tentando crescer. Ou seja, que eliminando toda essa vegetação vieja, nós vamos estar dando mais iluminação para que essas novas se criem. Ou seja, que é muito importante que nós hagamos esse trabalho. Acá nós podemos ver então as novas brotações. Isso vai ser com que a planta se desenvolva muito mais rapidamente, criando uma nova floração. Bem, gente, nessa época nós temos muito trabalho que fazer e um deles é essa poda. E para quem está no hemisfério norte, vocês também já têm trabalhito com essas outras espécies que eu havia dito que temos que eliminar lá para inverno. Há muitas outras plantas de crescimento perene que nós também temos que fazer mantenimento, pero aí foram alguns tips para algumas delas nesse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida sobre alguma planta em específico, comentem aqui abaixo que eu posso contestar diretamente para vocês ou também fazer mais um vídeo sobre elas.
Y por favor, si a ustedes les gusta ese canal, por favor pongan me gusta, suscríbanse en él y hagan con que nosotros continuemos fortaleciendo esa comunidad de jardineros alrededor del mundo. Bien, espero que les haya gustado esse video y hasta la próxima. Chao!